Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o Roberto Quiroga Mosquera. Ele é mestre e doutor em Direito Tributário, professor da Faculdade de Direito da USP e do mestrado na GV, advogado tributarista, um dos mais respeitados no mercado, sócio fundador do Matos Filho, também hoje um dos maiores escritórios do Brasil. Quiroga, super obrigado pela oportunidade desse papo. Eu que agradeço. Quiroga, hoje a gente vive um tempo em que muitas vezes o contribuinte ganha, mas não leva, como se diz popularmente, né? Em função da possibilidade de modulação dos efeitos de uma decisão judicial. E o que antes era feito só pelo STF, depois do novo Código de Processo, hoje qualquer decisão judicial, mesmo de primeira instância, pode sofrer essa modulação. Como é que você enxerga esse cenário? Então, acho que, por um lado, acho que a modulação, quando ela foi idealizada, ela tinha por princípio, né, tentar dar uma segurança nas relações entre Estado e contribuinte, né? Então nós sabemos que essas discussões fiscais elas levam muito tempo. Hoje uma ação judicial na área tributária, em média, a gente diz aqui entre 7 e 10 anos. A partir de 1988 nós tivemos os chamados boom das teses tributárias, onde várias questões foram discutidas que até então não era comum. Nós tivemos a Constituição de 88 e a partir daí inúmeras contestações que foram feitas em várias normas, né? Então eu acho que dessa fase em que o contencioso explodiu em matéria tributária, surgiu a ideia da modulação. Para quê? Para justamente gerar um pouco mais de segurança. Previsibilidade, etc., né? Eu sou da época que não tinha isso. Dado uma decisão, aplicava-se para frente ou aplicava-se para trás. Mas assim, pensando em termos... O grande boom foi na década de 90, né? Foi de 90. Isso, começa em 88, basicamente explode em 90 com o Plano Collor e vai até o final de 90. Depois do Plano Real em 94, começa a cair esse contencioso e ele deixa de ser um contencioso judicial para ser um contencioso administrativo, que hoje é o boom. Então, teses no CARF, autos de infração. Então, hoje nós estamos na fase do contencioso administrativo. Mas nessa época do contencioso judicial surge a ideia da modulação, né? Como segurança, como previsibilidade, etc. Então, em princípio, o Supremo e a jurisprudência começam a tentar dar um padrão para isso e basicamente se diz o seguinte: a ideia era o seguinte: olha, a partir de uma decisão onde você tem um impacto grande em termos de arrecadação e etc., se corrige eventualmente até lá os direitos estão assegurados e eventualmente para o futuro eles têm algum tipo de relativização. O grande tema que se coloca hoje, ainda dentro do Supremo, é que de todas as decisões que nós tivemos de modulação, não há uma coerência. Às vezes casos em que o Supremo disse, olha, vale para trás e vale para frente, casos que ele falou só vale para frente, e casos que ele estipula uma data da onde vale, né? O grande tema que nós temos agora é a modulação do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, né? Já está 2 anos. Mais de 2 anos, 3 anos, com os embargos lá que não julgam. Então, o que a gente diz hoje para o nosso cliente? Olha, em tese, seus direitos vão estar assegurados. No máximo, ele vai falar o seguinte: ó, daqui para frente, isso muda, mas ele não pega o teu passado. Mas existe uma grande dúvida. E a possibilidade, eventualmente, de você ter essas decisões em graus inferiores de jurisdição também gera essa discussão. Então, na minha visão, inclusive tem um livro muito interessante, A Titularidade, da professora Isabel Derzi, da UFMG, que fala de modulação. Tem um livro do Humberto Ávila, nosso titular na São Francisco, que fala de segurança jurídica, onde justamente vai se tratar esse tema. Então, na minha visão, eu acho que o Supremo, ou mesmo os tribunais superiores, vão ponderar isso e ver que, na verdade, essa previsibilidade deve ser para o futuro. Eu acho que, eventualmente, ele cessa e modula. Mas para modular para o passado é muito, muito, muito perigoso. Eu acho que a tendência vai ser essa. Demora um pouquinho, mas eu acho que é por aí. Aguardar ainda um pouquinho mais. Por aí. Bem, Quiroga, falando agora sobre a execução fiscal, né? O novo ministro da Economia, Paulo Guedes, assumiu e destacou que hoje tem mais de 1 trilhão de contencioso fiscal no Brasil. E uma discussão se refere àquela súmula do STJ, que prevê o redirecionamento para o sócio.
E hoje ainda está pendente de pacificar essa questão da prescrição, né? Uma execução fiscal contra uma empresa, depois de um lapso de tempo, pode ou não ser redirecionada ao sócio. Qual que é a tua leitura dessa situação? Então, acho que primeiro é importante isso que você falou, Rodrigo, com relação ao tamanho do contencioso fiscal no Brasil. Hoje nós temos um contencioso tributário de 3 trilhões de reais, sendo que de execução fiscal, que é chamada dívida ativa, é 1,8 trilhão, 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Depois você tem mais ou menos 700 bilhões, que são discussões no CAF, e depois mais 500 bilhões, que são discussões no judiciário, que nem tem inscrição e nem tem processo administrativo. Isso representa 50% de um PIB do Brasil. Nossa, são vários países juntos. Ou seja, é um tema relevantíssimo. Então, o que acontece? Desses 3 trilhões, tem outro dado interessante. Você vai falar, quanto que é de tributo? Então, de tributo, talvez seja algo em torno de 25%. Então, nós estamos falando aí de 1 trilhão, um pouquinho menos de 1 trilhão. Esse é o principal. O resto, o que é? Multa e juros. Nossa. Por quê? Porque nós temos o maior juros do mundo. Então, se você pensar, uma empresa que deixa 5 anos de pagar um tributo, ela já vai pagar com 70% de juros Selic. E as multas no Brasil vão de 75%, isso na área federal, até 225%. Então, por que nós temos esse contencioso? Porque, na verdade, qualquer deslize de uma empresa, com a melhor boa-fé que ela tenha, e também tem aqueles de má-fé, né? Mas não importa, o contencioso hoje... Esse número é muito grande para dizer que o Brasil inteiro tem má-fé. Ele é impagável. Então, por quê? Porque nós temos juros muito fortes que impedem alguém de saldar a sua dívida, e você também tem multas absurdas. Na área estadual, podendo chegar a 400%. Então, isso gera por parte da Procuradoria, seja estadual, municipal ou federal, isso. Ou seja, eu vou atrás dos sócios, dos acionistas, dos administradores. E a ponderação que a gente faz é até que ponto esse esforço de pegar o crédito tributário, de conseguir justamente atingir os bens, ela pode ir. A questão do redirecionamento da execução fiscal, e voltando à questão de segurança e imprevisibilidade, ela cria isso, ou seja, muitos sócios, depois de 10 anos de um processo de execução fiscal, no qual eles não participaram, por exemplo, do processo administrativo, não foram citados no processo administrativo, não se defenderam no processo administrativo, não entraram com uma exceção de pré-executividade, não fizeram os embargos. Num momento muito além daquele esperado, eles são surpreendidos com uma execução fiscal. Então, a questão da prescrição, claramente, na minha visão, eu defendo de que ela deve ser necessariamente ou da ocorrência do fato gerador, ou vamos dizer assim, quando muito, de um término de um processo administrativo e um início de uma execução com citação. Há uma tendência, uma visão de se deixar esse prazo estendido e sem prazo de prescrição, ou seja, quando se toma conhecimento de uma dívida ativa e, portanto, de uma cobrança com relação a esse administrador, a esse sócio, valeria a partir de lá. Eu creio que esse talvez seja um problema relevantíssimo para toda e qualquer empresa e sócios que participaram delas, gera uma insegurança muito grande e, na minha visão, está incorreto em termos legais e mesmo constitucionais, né? Mas, de uma certa forma, tudo isso está assim, arrolado num clima hoje muito policialesco. Nós vamos talvez falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, assim, a conduta tributária ela está sendo criminalizada muito fortemente. Então, todo esse esforço da Procuradoria de ir atrás, né, do crédito que ela deve ir, o que deve se ponderar é o que é. Na verdade, até que ponto ela pode ir, né? Eu diria, por exemplo, hoje nós temos cautelar fiscal, nós temos arrolamento de bens, nós temos penhora online, ou seja, as formas de conseguir identificar o crédito tributário e realmente ter o arresto dos recursos, hoje são inúmeras. Agora, temas como esse, como da prescrição, criam uma insegurança muito grande. Na minha visão, deveria ser aplicada a partir ou da existência e ocorrência do fato gerador, ou quando muito de um termo que vai se escolher após o processo administrativo. Bom, ainda nesse clima que você comentou, hoje a pauta do momento, digamos assim, é a possível criminalização do não recolhimento do ICMS declarado. E, como você disse, parece que o Estado está adotando uma postura mais agressiva e saindo da esfera simplesmente da cobrança de uma dívida de natureza civil, fiscal, já para criminalizar o cidadão. Como é que você enxerga essa possibilidade e quais os riscos para hoje alguém
empreender no Brasil em tempos que se espera mais geração de empregos, mais investimentos? Então, olha, eu quando comecei a advogar, eu comecei a advogar com um caso em que os restaurantes aqui de São Paulo estavam deixando de pagar ICMS. E por que essa foi a minha primeira ação? Porque meu pai era maître de um restaurante e eu, no meu primeiro caso, cheguei lá no meu pai, fala com o dono do restaurante, me passe essa ação para você não pagar ICMS porque tinha um problema de legalidade, eu me lembro disso. E aí, naquela época, ainda era 1980, antes da Constituição, havia um receio de brigar com o fisco. E o dono falou o seguinte, mas eu não quero problema com o fisco. Como que eu faço? Eu falava assim, o senhor declara e não paga, porque o senhor está totalmente, é o mais correto, é o mais conservador possível. Não é deixar de pagar e não declarar. Faz a GIA, que era a Guia de Informação e Apuração, declara o imposto, mas não paga. E nós vamos discutir em juízo. Então veja, para mim isso era a coisa mais conservadora que um contribuinte poderia fazer para assegurar que o fisco soubesse do imposto, não estou mentindo do imposto, simplesmente não paga. Qual foi essa decisão que nós tivemos aí do STJ de forma incorreta? É que ele veio tratar do conceito de tributo direto e indireto. Então aqui ele falava, olha, como o ICMS é um tributo indireto, você repassa para o consumidor final. Então na verdade, é como se fosse uma apropriação indébita. Você está tendo um dinheiro na sua mão que na verdade... Mas essa relação de transferência de ônus tributário, ele está dentro do quê? Das finanças públicas e não da matéria tributária. O fato, porque nem sempre o tributo é repassado. Em economia, você vai saber se o tributo é repassado ou não, tendo em vista a elasticidade da curva da demanda e da oferta. Se você for qualquer livro de economia, diz assim, os tributos são transferíveis? Resposta, depende da elasticidade da curva de demanda e oferta. Então, muitos produtos, eu não repasso o tributo para o contribuinte. Exemplo, sal. Ninguém vai sair correndo para o supermercado se reduzir a alíquota do sal para comprar sal. Por quê? Porque nós precisamos de 1 quilo de sal por ano para sobreviver. Agora, abaixa o IPI da linha branca de eletrodomésticos, abaixa o IPI de veículo, todo mundo sai para comprar. Isso é o que mostra a elasticidade da demanda e da oferta. Dependendo dessa elasticidade, eu repasso o tributo. Então isso depende de uma prova econômica, muito difícil de fazer. Então a presunção que o STJ decidiu, com base na transferência para o contribuinte de fato, é um equívoco na minha visão. Nós temos agora no Supremo, isso está sendo conduzido agora num novo processo que o Supremo vai decidir, e se espera que isso seja corrigido. Voltando a esse exemplo meu da advocacia, quando eu comecei em 1985. Cheguei lá no dono do restaurante, que era dono do meu pai, era o patrão do meu pai, falou assim, fica tranquilo, que nós vamos declarar, só não vamos pagar. Imagina agora o que eu falaria para ele, o senhor vai preso porque o senhor declarou e não pagou. Coisas da vida. Que ponto estamos chegando. Bem, Quiroga, falando então mais do nosso métier aqui, que é o contencioso estrito, digamos assim. Pela tua experiência, como você relatou aí de décadas de direito tributário e também de contencioso, eu queria abordar o aspecto da sustentação oral, que é aquele momento em que o advogado pode expor as suas razões com mais informalidade, de forma oral, a desembargadores ou ministros. Você acredita que aqueles 15 minutos, principalmente na esfera tributária, onde se discutem mais teses, etc., eles podem influenciar um julgamento? Então, eu acho que você tem que responder essa pergunta pensando em poder judiciário e pensando em processos administrativos, que na área tributária nós temos muito, né? Se você pensar no poder judiciário, eu sou muito descrente, infelizmente, do esforço, da eficiência e da praticidade de uma sustentação no convencimento de um julgador. Infelizmente, o que a gente tem visto, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, é um volume de processos enorme, o juiz com pouco tempo de se dedicar a uma causa eventualmente importante. E na verdade, nós até temos hoje já o julgamento online, né? Ou seja, virtual, onde na verdade você não tem sequer essa interação com o juiz. E a minha experiência é que hoje, em grande parte dos casos, é quase que inócua uma defesa oral em determinados temas, né? Claro que a sustentação oral isolada, ela melhora quando você tem um despacho prévio com o juiz. Então assim, eu acho que a combinação de ambos na justiça melhora, mas ainda assim é muito difícil.
O processo dos países como o nosso, que adota uma codificação, né, diferentemente do common law, a oralidade ela é pouco prestigiada, né? Na área tributária, muito menos, não tem audiência, não tem, enfim, oitiva de testemunhas, não tem depoimento. Então, na verdade, quando você vai tudo para o lado formal escrito, você perde muito de oralidade. E ela deveria justamente existir quando? Quando dá sustentação oral ou quando com o despacho do juiz. Mas mesmo assim hoje, para você despachar com o juiz com calma, é difícil. Eu dou uma experiência minha recente. Eu fui para o Rio Grande do Sul, despachar lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou o Lula lá, né? E fui despachar com o juiz para um caso importante que eu tinha lá. E eu cheguei lá, falei 7 minutos. Quando eu estava terminando lá, quase de falar, o juiz falou assim: doutor, o senhor já está 7 minutos falando, o senhor podia sintetizar? Você veja, 7 minutos. Mas eu entendo também o desembargador. Imagina, 10 advogados, 20 advogados. Então a gente deveria ter algum meio diferente disso, Rodrigo, para ter isso. Agora, no judiciário eu acho que é isso, eu sou muito cético. Apesar de ter que fazer todo o esforço, de combinar despacho com juiz oral e sustentação. Já na área administrativa é diferente. Então, quando você tem o processo administrativo no TIT, o processo administrativo no CARF, o processo administrativo nos conselhos municipais, aí você tem mais oportunidade, a oralidade ela é mais eficaz, né? Primeiro porque é um ambiente menor, menos formal, a informalidade no caso é mais adequada, então ela tem tido muito efeito, né? Então nos processos administrativos eu acho que a oralidade é fundamental. E claro, e nos tribunais superiores, falando do Supremo e STJ, eu acho que também funciona muito, aí voltando para o judiciário. Então, hoje no Supremo você vai falar com os assessores, você tem mais oportunidade e mais tempo de conversar. Quando vai diminuindo o tribunal fica mais difícil. STJ já é mais difícil, tribunais regionais federais um pouco mais difícil, e quando você chega na primeira instância, e Tribunal de Justiça é caótico. Mas não se deve desistir da sustentação oral, não. É um meio ainda. É um meio ainda importante. Bom, Quiroga, para a gente fechar, a gente vê hoje o mundo evoluindo muito rapidamente, né, em questões de tecnologia. Hoje tem aplicativo para tudo, nuvem. E a pergunta é, você acha que o direito tributário está conseguindo acompanhar essa evolução tão rápida no nosso mundo? Então, eu acho que sim. Hoje o grande tema em matéria tributária é toda essa economia digital. Então você tem uma grande discussão, né, sobre a tributação desse meio digital, tributação de nuvem. Inclusive eu tive um orientando de doutorado que fez justamente a sua tese sobre tributação na nuvem. E extremamente interessante, né? Eu mesmo tive que estudar para saber o que aquilo lá é, prestação de serviço, são dados, enfim, como que eu qualifico, né? Como que eu conceituo aquilo. Então é uma coisa difícil. E claro, eu me vejo hoje com 57 anos, quando eu me formei, as coisas daquela época é diferentes agora de 57 anos. Então o que eu acho? Então eu acho que não vai ter diferença, acho que o direito tributário está adaptado, ele consegue congregar isso, é importante. Eu acho que para o advogado, Rodrigo, o mais importante qual é? Não é tanto saber o direito tributário, é entender o fato, é entender a tecnologia. Então eu dou exemplo, em 98, quando teve a privatização da Embratel, nós éramos advogados da Embratel. E tinha uma questão de CMS, eu entendia muito de CMS, mas eu não conseguia acoplar a norma do CMS a entender aquela questão de telecomunicações. Por exemplo, como que era feita uma comunicação do Brasil para o exterior. Eu fui estudar que tem cabos submarinos, né, imagina, cabos submarinos no oceano para o Brasil e Europa. Hoje em dia é tudo uma onda. Mas então aquilo que é? Tem ICMS, não tem ICMS? Era o chamado o entrante e o sainte. Então assim, eu tinha que conhecer o fato. Outro exemplo, trabalhei muito com o mercado financeiro, com bancos. E eu virei especialista na área de bancos. Então, imposto de renda. O problema não é saber a norma de imposto de renda. O problema é saber o que é um swap, o que é uma troca de operação financeira. Como que eu ganho, como que é um CDB, como é a operação na bolsa. Então, o problema não é tanto jurídico, é você entender o fato. E nós, advogados, somos muito preconceituosos com a análise do fato. Porque nós achamos que o direito resolve tudo. E não é isso. Então, você que trabalha com contencioso civil, é fato. Você vai discutir a prova, né? Mas algumas áreas de direito público acham que o direito se sobrepõe ao fato, e não é verdade. Então assim, eu acho que a questão da tecnologia, ela está ligada a essa realidade. É o advogado saber que a norma ela existe porque existem os fatos que foram, na verdade, normatizados e positivados.
Se você não faz essa adequação, né, que a gente estuda tanto a subsunção, né, do fato à norma, mas o que quer dizer isso? Entenda o fato, né? Mensure o fato, para depois encaixar o conceito discutido, né? Então, eu acho assim, essa modernidade, claro, eu posso entender um pouco menos de tecnologia do que o meu filho, e é natural, mas ela não vai mudar essa questão. Eu acho que o direito tributário está preparado para essas novas tecnologias. Quiroga, super obrigado. É isso, obrigado. Foi ótimo, espero que vocês tenham gostado. E parabéns aí pela iniciativa, vale a pena. Acho que essa oralidade que a gente tem é melhor do que a gente às vezes lê um texto de 10 páginas. Agradeço. Obrigado. Pessoal, até a próxima segunda então. Obrigado.